Olá a todos, amigos! E neste vídeo você vai aprender como aplicar corretamente os níveis de Fibonacci no gráfico, como encontrar entradas com uma alta taxa de acerto usando os níveis de correção e como sair de uma operação de forma adequada para maximizar o lucro. Então, o que são os níveis de Fibonacci? Os níveis de Fibonacci são níveis-chave baseados nos números de Fibonacci que ajudam a determinar onde uma correção pode terminar, ou seja, um recuo dentro de uma tendência. Esses níveis são construídos com a ferramenta de Fibonacci. Ela mostra automaticamente as zonas onde o preço pode parar o recuo e voltar na direção da tendência principal. Por que vale a pena usar essa ferramenta? Imagine que o mercado está em tendência. O melhor momento para entrar é no final do recuo, dentro do movimento principal. Mas como determinar exatamente onde o recuo vai terminar? Às vezes o preço recua até um nível anterior de suporte ou resistência, e esse é um ponto lógico de entrada. Mas, se não há níveis claros no gráfico, torna-se difícil entender onde o recuo pode finalizar. E é aqui que a ferramenta de Fibonacci entra em ação. Ela mostra automaticamente as zonas prováveis onde a correção pode parar. Como então adicionar e configurar a ferramenta? Vamos adicionar esses níveis de Fibonacci ao nosso painel de negociação. Aqui precisamos clicar neste ícone e selecionar Fibonacci. Em seguida, precisamos escolher o ponto mais baixo do gráfico e conectá-lo ao ponto mais alto. Assim, obtemos um movimento de tendência claro. Podemos também estendê-lo um pouco para capturar mais da faixa de negociação. E após construir, você verá linhas de diferentes cores. A primeira é o início do movimento, 0%. Depois, o percentual aumenta até 1, ou seja, até 100%. No meio, podemos observar a zona dourada. Os níveis abaixo são níveis profundos de correção, de 70% a 100%. Se permanecer acima de 100%, o movimento pode ser considerado um recuo. Se o preço romper abaixo de 100%, isso já é uma nova tendência de baixa, e os níveis de Fibonacci precisam ser traçados novamente. E o que é importante é que você deve tratar os níveis de Fibonacci como zonas de suporte e resistência, não como linhas exatas. Como usar esses níveis? Para entrar em uma operação, não entre imediatamente quando o preço toca o nível. Primeiro, espere a confirmação. E lembre-se, se você quer obter o máximo das suas operações, a HashHedge pode te ajudar. É uma empresa de prop trading que te permite operar com o capital da empresa, não com o seu. 4% ao mês de $1.000 são $40. 4% ao mês de $100.000 são $4.000. Você não está procurando maior rentabilidade, você precisa de mais capital. Você passa por uma avaliação simples, demonstra sua disciplina e obtém acesso a uma conta de $5.000 a $100.000. Ganhe mais, arrisque menos, junto com a HashHedge. Vamos analisar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, o que acontece nesta faixa de negociação. Observe que o preço rompe a linha verde, mas aqui não há continuação do movimento. O preço começa a corrigir e continuar a queda. E no caso seguinte, já percebemos que houve um rompimento claro dessa zona, e por isso podemos abrir uma operação de alta com confiança. Depois disso, várias velas verdes rompem esse nível de resistência, e tudo isso junto é um sinal de que o recuo terminou e é possível entrar comprado. Para fortalecer o sinal, você pode combinar os níveis de Fibonacci com níveis comuns de suporte e resistência. Por exemplo, neste caso, podemos destacar esses níveis de suporte e resistência. Conectamos os pontos de reversão do preço e assim obtemos um canal de negociação ascendente. Quando o preço toca esses níveis e também os níveis de Fibonacci, podemos abrir na direção oposta com confiança. Essa operação será mais do que segura. Observe como o preço se move rapidamente para baixo a partir do nível de resistência e do nível de Fibonacci. Também podemos notar como o preço rebate dessa borda. Também há confirmação para abrir uma operação de alta quando o preço toca o nível de suporte desta faixa de negociação e também a linha inferior de Fibonacci. Surge uma reação, consolidação e velas verdes rompendo o nível. Para mais confiança,
podemos usar um indicador como o MA. Ele ajuda a determinar a direção da tendência. Se o preço estiver abaixo, a tendência é de baixa. Observe, quando o preço está acima da linha do indicador MA, a tendência é de alta. Se o preço está abaixo dessa linha, a tendência é de baixa. Tudo muito simples. E vamos analisar também um reteste que pode ocorrer no gráfico. Observe como isso acontece, por exemplo, nesta situação. Aqui podemos ver que o preço oscila de um nível para outro e vemos que o preço vai para um rompimento e, posteriormente, forma um novo canal de negociação. E o nível de resistência do intervalo anterior torna-se o nível de suporte para o novo canal. O que é o reteste nesse caso? Aqui podemos abrir com confiança a partir da borda inferior e, como resultado, os níveis de Fibonacci funcionam como suporte e resistência. Trate-os como zonas, não linhas. Antes de construí-los, determine a tendência de longo prazo. Use o indicador MA para identificar a direção da tendência e espere a confirmação. Um padrão engulfing reação. Combine Fibonacci com níveis comuns e isso cria zonas fortes de entrada. E vamos concluir. O nível de Fibonacci é uma ferramenta bastante poderosa que ajuda a determinar com precisão o fim dos recuos e encontrar entradas com alta taxa de acerto. Se combinados corretamente com indicadores de tendência como o MA, é possível criar um sistema de negociação estável e eficaz. Não se esqueça também dos níveis de suporte e resistência e do reteste. Se você gostou, deixe um like e escreva sobre qual tema gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.